Ok, retornando do intervalo regimental, senhor primeiro secretário, para proceder a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum. Alessandro Bussola, presente. André Maldonado, presente. Antônio Carlos Domingues, presente. Arnaldo Ribeiro, presente. Dário Luiz, presente. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Edson Miguel de Jesus, presente. Emerson Pereira Batista, presente. Estela Alexandre Almagro, presente. Hélio Venâncio Ferreira, presente. José Roberto Martins Segala, presente. Júlio César Aparecido de Souza. Pedir para suspender a sessão. Luiz Eduardo Penteado Borgo, presente. Manuel Afonso Lozila, presente. Marcelo Roberto Afonso. Márcio Teixeira, presente. Marco Antônio de Souza, presente. Milton César de Souza Sardim, presente. Natalino Davi da Silva, presente. Ubiratã Cássio Sanches. E Vanderlei Rodrigues Júnior, presente. 17 vereadores presentes a quórum regimental. Reabertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2025, às 16 horas e 55 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia. Processos em segunda discussão, processo 127/25, projeto de lei número 47/25, que altera a lei municipal número 5.541, de 13 de fevereiro de 2008, para autorizar o Poder Executivo a doar com encargo uma área de terreno à Fundação Dr. Amaral Carvalho, autoria prefeita municipal. O referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela e terá regimentalmente por até 10 minutos. Como eu já disse anteriormente, eu não estava na sessão da última semana por razão de compromissos familiares. E sei que o projeto já foi aprovado em primeira discussão e está, neste momento, em discussão e será votado em segunda discussão na sequência. Não vim aqui para declarar meu voto contrário. Não sou contrário à doação ou cessão ou permissão de uso de áreas públicas para nenhuma instituição de saúde. Eu vim aqui apenas para cumprir com o meu papel de reflexão, porque, às vezes, o problema não está no mérito, mas o mérito se prejudica pela forma. E nós estamos falando de uma área extremamente bem localizada, estratégica, que, inclusive, já se cogitou a construção da nova sede do Poder Legislativo. Mas, mais do que isso, seguramente não fui a única parlamentar, Vossas Excelências também, muito provavelmente, alguns dos senhores possam ter sido procurados por pessoas ou representantes de outras áreas da saúde, de outros hospitais, de outras entidades, questionando a utilização, a revogação do fim que foi dado pela Lei 5541 de 2008 para ceder, doar com encargo ao Hospital Amaral Carvalho. E vou aqui também fazer uma reflexão sobre a importância na oncologia nacional do Hospital Amaral Carvalho, instituição que eu já ajudei muito, inclusive já desenvolvi trabalho de assessoria para captação de recursos há muito tempo no Hospital Amaral Carvalho, inclusive por ocasião em que as emendas parlamentares, inclusive com a emenda de um deputado do meu partido político, PT, Devanir Ribeiro, doou o seu suporte, creio que na época era algo em torno de, sei lá, se fosse em dias de hoje, 10, 12 milhões de reais, deu emenda única para o hospital, para que se pudesse avançar com a construção da UTI infantil, ala pediátrica do Hospital Amaral Carvalho. Então, ao lado
do Hospital de Barretos, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, sediado no Rio de Janeiro, são grandes referências nacionais. Então, quando eu trago aqui a minha reflexão, eu trago esta reflexão não no sentido de que não exista mérito, muito pelo contrário. Já fui, inclusive, atendida no Hospital Amaral Carvalho, porque são realmente especialistas em diagnósticos rápidos e precisos. Então, não se trata aqui de uma apreciação neste momento de mérito. Mas me preocupa a forma como se deu a nossa discussão no ano passado, né? A nossa ida coletiva para Jaú, em van, inclusive, locada aqui, né, vereador Júnior, que era presidente à época. Só faltou ar-condicionado, que a van era insuportável. Foi uma viagem, né, vereador Segala? Foi difícil. Tivemos que dar uma paradinha ali na Pamonha, na região de Pederneiras. Não fomos tão longe. Mas, tirando o transtorno do transporte, nós fomos para essa reunião com a expectativa de que nos seria ali apresentado um projeto da construção com, né, orçamento, enfim. Porque deu-se a isso uma expectativa muito grande. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós voltamos de lá decepcionados naquela oportunidade. Porque não foi isso que foi apresentado. Quando muito se mencionou que havia se iniciado naquela semana um plano de atuação, inclusive com algumas parcerias de advogados locais, para a arrecadação naquele momento, dito cerca de 60 milhões de reais, que seriam, em tese, necessários para a implantação do centro. E quando eu digo implantação do centro, por quê? Porque vende-se em muitas publicações, ou na forma de se apresentar esta doação e essa construção, e eu aqui tive esse embate com o Marcos, presidente, com a mesa, quando a superintendência esteve aqui, num intervalo regimental, para se comunicar à superintendência do hospital que a Câmara iria abrir mão daquela área e que iria ceder para esta doação com encargo para o hospital. E eu achei que já aquilo estava errado. E eu repito, às vezes o mérito se prejudica pela forma. E aí você fala em nome de 21 parlamentares que se abrirá mão de um espaço que, em tese, seria construção de futura sede do Poder Legislativo, e se apresenta para a sociedade a construção de algo que vem de esperança. E é importante que se diga, porque até onde eu tenho conhecimento, o que ocorrerá aqui é a criação, a construção, a consolidação a longo prazo de um centro de diagnóstico. Eu não ouvi, tenho inclusive a curiosidade de saber. Porque toda vez que a gente fala de um hospital, olha o que a prefeita fez. Não é? Você vai lá no orçamento, não dá. Mas vendeu durante a campanha eleitoral inteira e durante todo o ano de 2024, olha, tranquilo, estamos construindo aí um hospital municipal. Inclusive, se fosse um hospital dia, prefeita Sueli Rosim, pelos critérios de um hospital dia, estar próximo a uma UTI seria um dos critérios. Essa área aqui seria a mais indicada, porque é o único hospital que se terá na região do Geisel, que foi anunciado pela prefeita, seria ao lado do hospital estadual. Mas quando se fala em diagnóstico, não é o principal problema que nós temos em Bauru. É tratamento, é eficiência no atendimento, porque eu conheço uma centena, vou falar uma centena para ser modesta, mas, infelizmente, o número é muito maior do que isso, de pessoas já diagnosticadas, que têm problema com transporte, com remoção, com quimioterapia, com radioterapia, com uma série de questões, inclusive com medicamento, porque se trata de alta complexidade. Não há mérito em se construir um centro de diagnóstico? Mas aqui remanesce a dúvida. Muitas pessoas preocupadas, inclusive, de que o Estado pudesse ampliar, porque, segundo consta, já há movimentações de bastidores sobre a necessidade de que se ampliasse
parte dos setores especializados de atendimento do hospital estadual, sediado ali na região do Geisel, que esta área seria imediatamente vizinha. Justificaria prontamente. Vou falar mais uma vez, não trago essa reflexão para anunciar um voto contrário, mas para aprofundar um debate, porque estes temas de doação diária, eles precisam ser tratados dentro de uma ética e de uma responsabilidade, de um compromisso, não só com a tramitação, mas com a finalidade, e mais do que isso, a esperança que se dá, que se traz para a população quando se anuncia algo assim. E eu falei isso lá na primeira vez, falei e fiz essas ponderações, porque muita gente encantou-se com a possibilidade de Bauru ter um hospital do câncer. De se ter aqui um Amaral Carvalho. Não é isso que está acontecendo. E acho que o debate de áreas em Bauru, em todos os campos, precisa ser aprofundado. Nós passamos aqui por uma discussão em 2022, com a lei proposta pelo ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Renato Purini, mas eu penso que não foi o bastante. Agora, quando se trata da área da saúde, o que será o termo dos encargos e as perspectivas e as expectativas e esperanças que se criam com isso deveriam ser debatidas também pelo Conselho Municipal de Saúde, porque é ele que deveria incumbir, inclusive, o acompanhamento dessa tramitação e desses encargos. Vereador Borgo? Só para dizer, vereadora, que ando muito preocupado com a questão de concessão de doação de áreas do município, e conte com os meus esforços, porque trabalharei com uma lupa para levantar essas questões. Obrigada, vereador. Peço que o primeiro secretário assuma para fazer uso da palavra, por favor. Senhor presidente, vereadores, população que nos acompanha, acho que todos os vereadores tiveram a oportunidade de tratar desse assunto, até onde a gente ficou sabendo. Bauru deve receber um centro de diagnóstico com tratamento de quimioterapia, com radioterapia, que é um hospital dia, que é a informação que nós temos, diferente do que acontece em Jaú, que os pacientes vão, se internam, passam ali por tratamentos, longos tratamentos. A informação que nos chega é que essa proposta é de nós termos na cidade de Bauru, além de um centro de diagnóstico, que é extremamente importante, porque você consegue a cura da maioria dos cânceres, em 90%, quando você tem uma descoberta precoce, quando você tem um local para você fazer o seu exame, o seu diagnóstico, né? É muito comum a gente receber pedido de socorro aqui, de familiares que entram numa fila, descobre, né, que tem ali um determinado tipo de câncer, mas consegue uma consulta para daqui 40 dias, daqui 50 dias, daqui 35 dias no hospital estadual, para ver como é que vai iniciar esse tratamento. Então, eu vejo com muito bons olhos nós termos na nossa cidade um centro de diagnóstico, bem como com esses tratamentos de radioterapia, quimioterapia, que, como eu já disse aqui a semana passada, são aproximadamente 8.000 bauruenses que viajam todos os meses, né, durante o ano, para o seu tratamento ali na cidade vizinha de Jaú. Ora, se você já tem um tratamento que é extremamente delicado, né, com a pessoa muitas vezes debilitada, e ter que fazer esse translado, essa viagem até a cidade de Jaú, chegar lá, aguardar a sua vez, às vezes passar o dia todo lá, aguardar o horário que vai ter uma ambulância, né, do município para fazer o retorno. Às vezes a pessoa sai de madrugada, volta à noite. Você imagina isso para quem faz o tratamento do câncer. Então, eu vejo com muito bons olhos que a gente possa realmente receber esse centro de diagnóstico
com esses tratamentos aqui na cidade de Bauru, para que a gente dê dignidade para aquelas pessoas que mais precisam e que não têm, muitas vezes, as condições, não tem um plano de saúde, não tem condição de pagar ali um tratamento, né, e muitas vezes vai depender do serviço público, através do SUS, né? Então, eu fico muito tranquilo de saber que, naquele local, não haveria a menor possibilidade da construção de um prédio da Câmara Municipal de Bauru. Esse terreno já estava no nome da Câmara Municipal há alguns anos, bons anos, e a gente nunca ouviu essa possibilidade, até porque você construir uma Câmara Municipal ao lado do Hospital Estadual é mais ou menos você falar para a população que você não quer que a população visite a Câmara Municipal, não venha até a Câmara Municipal trazer as suas reivindicações, tendo em vista que você vai colocar a Câmara Municipal próximo lá do zoológico da cidade de Bauru. Talvez a pessoa ir passear no zoológico e dar uma passeada na Câmara, poderia até ser, mas ir até a Câmara Municipal ia dificultar bastante. Então, só deixar registrado, eu acho que a Câmara Municipal fez história já semana passada, segue fazendo história hoje, abrindo as portas para receber essa Fundação Amaral Carvalho, instituição extremamente séria, extremamente competente, uma instituição que tem um serviço de relevância, de primeiro mundo, que atende a população que mais precisa. Se nós conseguirmos diminuir, ainda que seja 50%, o número de pessoas que hoje vão até Jaú fazer o seu tratamento, poder fazer o tratamento aqui, gratuito, aqui na cidade de Bauru, nós vamos ter, com certeza, está salvando vidas. Primeiro, por conta da descoberta precoce, ter condições de uma descoberta precoce de um câncer, né? Somente quem tem familiar na família sabe o quanto que isso é doloroso, né? Uma doença que, em muitas situações, acabam levando o nosso ente querido. Então, eu fico muito feliz, muito tranquilo, consciência bastante tranquila, de saber que esse terreno vai, hoje, que está lá, juntando mato, provavelmente juntando entulho, talvez com criadouro de mosquito da dengue, que esse local, ele passa a ser um local que vai salvar vidas aqui na nossa cidade, e eu vou ficar muito feliz de ver aquele prédio sendo construído e, em algum momento, começar o atendimento e saber que a gente teve a tranquilidade, né, da gente poder fazer história e abrir um espaço para o tratamento de oncologia com uma instituição, com um selo do Amaral Carvalho. Muito obrigado, e eu faço reserva do meu tempo. Uma parte do Dr. Segala, concedido a Vossa Excelência, doutor. Presidente, é só para aproveitar a oportunidade e o tema para dizer o seguinte: vamos dedicar esse terreno para o Amaral Carvalho, mas vamos reivindicar um terreno para a Câmara, presidente. Está correto. Vamos fazer com que a gente tenha um terreno para poder construir uma Câmara nova, que é o que está precisando acontecer aqui em Bauru. Vossa Excelência está coberto de razão. Muito obrigado, faço reserva do meu tempo. Obrigado. O senhor tem 4 minutos, presidente. O referido processo continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Burga, terá regimentalmente por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu não ia nem me manifestar, mas eu confesso que eu fiquei assustado, presidente. Vossa Excelência dizer que uma Câmara Municipal instalada lá no Geisel, do lado do Hospital Estadual, seria um desrespeito à população, que a população não iria na Câmara Municipal? Meu Deus! Lá nós temos o Hospital Estadual. Lá nós temos a Sorri. Lá nós temos a Unesp. O Atacadão ali. Zoológico. Um bairro importantíssimo. Quer dizer que se a Câmara Municipal, a Casa do Povo, não poderia ir lá no Geisel, pela palavra do presidente. Eu confesso que eu fiquei assustado. Eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário.
Eu acho que deveria ir sim para lá, porque está no bairro. Maior acesso, mais facilidade à população. Se a preocupação... Na legislatura passada, eu fiz um projeto aqui de resolução para a gente transferir o horário da sessão para mais tarde, para quinta-feira. Se a preocupação mesmo fosse o acesso da população aqui, não poderia ter sessão esse horário, porque a população está trabalhando. Dificilmente a população consegue vir esse horário. Mas é só para deixar esse registro, porque me perdoa, eu fiquei assustado com essa fala, até porque anseio aqui, acho que de todos os vereadores, que nós tenhamos um poder legislativo maior, mais novo, mais eficaz, no que diz respeito à sua estrutura. E eu discordo completamente, fiz questão de vir aqui deixar registrado, pois eu não comungo dessa ideia, que se for lá para o gás ou lá para aquele local, que iria prejudicar a população. Eu deixo aqui registrado o meu repúdio à fala de Vossa Excelência, peço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 8 minutos, o referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 127/25. Passaremos agora ao processo 49/25, é o projeto de lei que dispõe sobre o uso de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas dependências cercanias de todas as escolas municipais, unidade de pronto atendimento, unidade básica de saúde, unidade da saúde da família, autoria Marcelo Roberto Afonso. O referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela e a terá regimentalmente por até 10 minutos. Mais um projeto em que eu quero fazer aqui reflexão e que não há nada que se tenha a declarar contrário ao mérito do projeto. Mas vamos combinar. Mais um projeto que seguramente não será acatado pela prefeita municipal, não apenas porque decorre de claro vício de iniciativa, mas eu vou dizer para os senhores por que não. Por que não será? Porque a prefeita não publicará. Não sei se a mesa o fará. Não vejo aí pelos históricos do mandato anterior e pelos já demonstrados aí nas últimas semanas que a prefeita não tem tido nem mesmo cuidado de dialogar com projetos aprovados aqui de vereadores da sua própria base parlamentar, negando-se a transformá-los em lei. Mas, em casos em que a mesa fez o seu papel de publicar o que foi aprovado, transformando em lei, como aconteceu com o projeto de vários vereadores aqui dessa casa, ela simplesmente não foi cumprida pelo Poder Executivo. São vários os exemplos que nós teríamos para citar. A reflexão que eu vou fazer aqui é de que o assunto monitoramento, vigilância e segurança acabou se tornando moda. E por que ele se tornou moda? Ele se tornou moda, principalmente em Bauru, dada a ineficiência com que o Poder Executivo escolheu tratar e tratou do assunto. Pois bem, senhores, o governo Gazeta, em 2018, procedeu a um procedimento licitatório para a contratação da vigilância monitorada. Incipiente, neófito, projeto inicial, mas atendeu. Como todos devem saber, suponho que saibam, o contrato teria vigência de 12 meses, prorrogável até o quinquênio, que são os 5 anos possíveis de se contratar de se manter um contrato público fruto de um edital, de um certame. Ao se aproximar o fim do contrato, manda a 7666
mandava e manda a 14133, diligência e cuidado nos últimos 12 meses do contrato. Para quê? Para se atentar ao fim do prazo de 5 anos, ou seja, o quinquênio possível, para que os procedimentos sejam startados, iniciados, as providências sejam tomadas pelo gestor do contrato, que é indicado por cada secretaria e é sempre um servidor de carreira, e ele tome o cuidado de comunicar os seus superiores imediatos, e estes, obviamente, a chefe do executivo, para as providências, e que a cidade, no caso, um monitoramento feito nos prédios públicos da educação e também da saúde, se tivesse continuidade. Por quê? Porque a descontinuidade de um serviço que trouxe números positivos para o município, de diminuição de furtos, de roubos, de outros atos de violência contra os próprios da educação, ao se ter consciência coletiva de que essa descontinuidade se daria, obviamente que aconteceria o óbvio, que é o aumento absurdo de furtos, de violência contra as nossas escolas, o que traz prejuízo não só do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista da segurança, da tranquilidade, e até mesmo do ponto de vista psicológico. Eu sei, efetivamente, com laudo, inclusive, de diretoras que estão em sistema nervoso, não é, para lá de avançado. Por quê? É aquele temor. Vou chegar na escola hoje, a merenda está lá, as TVs estão lá, a estrutura está lá, vai estar tudo quebrado, como que nós vamos encontrar? Mas quando a prefeita não toma nenhuma providência para garantir a continuidade, ela toma uma outra decisão, senhores, e é aí que mora o problema. A prefeita toma a decisão de, há um ano do prazo para terminar o contrato, que vem da época do Gazeta, e a vencedora foi a empresa Vitiver, ela não toma as providências e contrata, chama um edital para contratar um projeto. E é aí que colide aqui, inclusive, com o projeto de lei do vereador Marcelo. Independente do vice de iniciativa, o projeto de como eu vou fazer, enquanto prefeita, a vigilância monitorada dos próprios municipais, a prefeita pagou mais de 1 milhão, senhores. Só que em nenhum momento ela apresentou esse projeto, nem para o Poder Legislativo, nem reuniu o seu secretariado para dizer, o projeto agora eu tenho, eu quero que a vigilância se dê nestes patamares. Não, não fez. Deixou vencer o quinquênio, e aí a empresa quer, inclusive, parabenizar a posição altruísta com que os representantes das empresas agiram. Por quê? Porque acho que até incrédulos de que a prefeitura fosse simplesmente garantir a descontinuidade de um serviço tão importante e essencial, eles ainda permaneceram por quase 1 ano com o maquinário nas escolas. Então, já não se tinha a vigilância, eles já não recebiam pela vigilância, mas é aquela história, né, vereador Bira? Sorria, você está sendo filmado. Né? Não sabiam que não estavam, mas a câmera estava lá. Eles não haviam feito a retirada. O desespero, e aí eu não sei quais dos vereadores, quantos foram ou não procurados, mas nós fomos. Porque quando as diretoras das escolas, as professoras, a comunidade escolar viu a empresa indo para todas as unidades no final do último ano e retirando todo o sistema que estava lá instalado, aí foi a senha, né? Agora não tem mais controle. Agora, por que isso aconteceu? Por uma opção política e administrativa errática, violenta contra as nossas escolas, negligente da prefeita com a nossa educação. E aí, este modelo que ela não apresentou para a sociedade, senhores,
norteou o edital, que acabou sendo questionado por nós, e não apenas por nós, por várias empresas, junto ao Tribunal de Contas, por evidente direcionamento no edital. Aquele contrato, senhores, que nós viemos aqui nesta tribuna para dizer, sigam com este edital e já tirem o modelo, o tamanho do uniforminho laranja, porque quem seguir com esse edital, seguramente vai passar uma temporada naquela colônia de férias ali de Pirajuí. Não se tem mais notícias deste edital. Eu estava aguardando, eu e setores da imprensa. Até porque, como eu havia dito nesta tribuna, com a tranquilidade de quem pesquisa, fiscaliza, estuda e vai a fundo com o que traz aqui para esta tribuna. De que nós estávamos aguardando. Vamos ver a ousadia. E é assim que o governo, e é aí que entra de novo, está sempre reestreando aquele filme aí, né? O Opa aí, ó, né? Está sempre ali flutuando em torno dos grandes interesses econômicos, dos certames milionários. Este é aquele contrato, senhores, que o governo pediu segredo do valor. Mas eu adianto aos senhores, era da casa dos 40 milhões de reais. Então, vou ser contra o projeto? Não vou ser contra o projeto, mas vamos combinar. Ela não vai publicar. Ou ela vai deixar o decurso do tempo para a Câmara publicar, ela vai vetar depois que publicar, que é esse o ritmo. Nós passamos por isso por 3 ou 4 vezes no mandato anterior, os senhores sabem disso. Não é? Ou simplesmente ela vai deixar e não vai fazer absolutamente nada. Eu chamo a atenção dos senhores porque assunto sério como esse, e eu não estou aqui dizendo que o vereador Marcelo tenha sido simplista, eu acredito na boa intenção do vereador Marcelo, mas aprovar uma lei como essa, eu não vou ser contra. Concluindo, dá esperança para a comunidade escolar e para a sociedade de que na Câmara está apresentando a solução e o problema. E não será, por todas as razões que eu falei aqui. Muito obrigado, Excelência. O referido processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis para a comissão, os contrários queiram se manifestar, está aprovado. Processo 49/25. Passaremos agora ao processo 93/25, o projeto de resolução que dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Bauru, da Frente Parlamentar de Assuntos Internacionais sobre Desenvolvimento Social, Econômico, Financeiro, Empreendedorismo e Relações Internacionais, autoria mesa da Câmara. O referido processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela Alexandre Magda, terá regimentalmente por até 10 minutos. Nós falamos sobre isso, o projeto chegou a ser sobrestado para que fosse aprofundado, e eu, infelizmente, repito aqui mais uma vez, por razões de saúde na família, tive que me ausentar por uma semana da cidade, portanto, não estava aqui na última sessão. E não sei, portanto, também, que tipo de andamento foi dado ou não, porque, às vezes, sobresta-se um processo e não se aproveita aquele interstício, aquele intervalo, aquele lapso temporal para, de fato, se aprofundar nas dúvidas em relação a isso. E eu quero deixar claro, mais um projeto, eu não tenho nada contra o mérito. Mas, mais uma vez, é uma iniciativa que a Câmara toma, e, na minha visão, senhores, o método prejudica o mérito. Eu explico para os senhores. Esta Câmara Municipal criou a sua primeira frente parlamentar em 2021, que foi a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e de Qualidade. E fizemos isso, diversos vereadores que estão aqui participaram, nós fomos num ato simbólico lá no pátio do DAI, era um momento de um debate delicado sobre o sucateamento dos serviços públicos, e nós decidimos pela criação dessa frente, e
fizemos algumas discussões públicas a partir dali, que depois acabaram sendo canalizadas para algumas comissões temáticas da Casa, em torno do serviço público. O serviço público é amplo, todos os serviços públicos, e todos os temas pertinentes ao serviço público, desde o seu caráter público até, efetivamente, o que mais importa, a valorização do servidor que o executa, precariedade ou não, ou recuperação das estruturas públicas, a educação, a saúde, a infraestrutura urbana, enfim. O tema nasceu desta necessidade, e isso foi amplamente divulgado pela imprensa, e quando nós decidimos pela criação, nós fomos pesquisar como é que o Congresso, como é que a Câmara Federal, como é que o Senado, como é que as Assembleias Legislativas, em especial a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pauta a constituição de uma frente parlamentar. E por que eu trago essa reflexão? Porque eu desconheço a criação da frente em si por um projeto de resolução da mesa. E por que isso? Porque o que existe, e isso nos falta, é a disciplina a partir de um projeto de resolução de como se deve dar, no âmbito da Câmara Municipal, copiando ou não, adaptando ou não, o que se tem em outras casas legislativas. Aí sim, aí você vai encontrar a Resolução 33 de 2009, que disciplina na LESP a constituição das frentes parlamentares. Ou você vai encontrar o ato da mesa, número 69, de novembro de 2005, que é da Câmara Federal. Cria o registro das frentes parlamentares na Câmara dos Deputados. Quando você cria uma frente parlamentar, a parte mais importante é a representatividade e a base parlamentar para atuar na frente que está sendo criada. Então, você tem critérios objetivos em todas essas disciplinas, nessas casas legislativas, de quórum, de quantum. É um quinto da casa, por exemplo, na Câmara Federal. Só se faz com a adesão mínima de 20 deputados e com a representação de, pelo menos, 1/5 dos partidos políticos com assentos naquela casa. Ah, isso não burocratiza? Isto dá a capilaridade que justifica uma frente parlamentar. Por exemplo, eu tentei olhar no sistema. Além do projeto de resolução da mesa, eu não vi a adesão de 1/3 dos parlamentares, de 1/5 dos parlamentares. Por que eu estou dizendo isso? Porque as frentes parlamentares não podem ser instrumentos menores, e também não podem nem devem ser banalizadas, e elas não podem ser criadas a partir da vontade da mesa. E eu não sou contra essa, nem vou votar contra. Eu vou aqui perguntar. A mesa vai mudar a interpretação? A Câmara vai começar a agir diferente de todas as casas legislativas? E, por projeto de resolução, se cria frentes parlamentares independente de haver corpo legislativo e número mínimo de partidos políticos que constituem a casa para dar vida, vivacidade, razão, corpo para essa frente parlamentar? É essa a dúvida que me remanesce. Porque eu entendo que, a partir da constituição da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, e nós o fizemos, nós tínhamos uma Câmara de 17, nós o fizemos com a adesão, salvo engano, de 12 dos 17 parlamentares. E nós fomos os 12 lá, neste ato que eu menciono aos senhores no DAI, para dizer, nós estamos constituindo e, a partir daqui, estamos agendando debates públicos em torno do serviço público. Então, você tem uma capilaridade partidária e parlamentar. A criação de uma frente parlamentar não pode ser fruto da vontade administrativa da mesa, porque se confunde com a razão, com a essência
de uma frente parlamentar. Por quê? Você precisa ter vários parlamentares subscrevendo esse documento e vários partidos dizendo: nós vamos atuar neste assunto, nós vamos atuar nesta seara, nós vamos representar esses debates dentro da sede do Poder Legislativo. E abre-se um precedente. Abre-se um precedente. Então, nós vamos ter que pedir que a frente que foi criada com base no que acontece nas outras casas legislativas passe por esse crivo. Então, nós temos que formalizar, nós que somos vereadores neste mandato, que remanescem à frente parlamentar, que a subscreveram em defesa do serviço público, precisaremos pedir que a mesa apresente um projeto de resolução. E, naquele momento, o presidente desta casa também era o vereador Marcos. O mecanismo para a sua criação foi exatamente o mesmo. Nós formalizamos o documento, protocolizamos e demos ciência de que o rito foi cumprido. E nós não tínhamos, como não temos, uma resolução da Câmara Municipal de Bauru que discipline número. É 1/3, é 1/5. Então, nós fizemos, à época, com base naquilo que víamos em outras casas. E com a adesão de um número de parlamentares e de partidos políticos que suplantava aquilo que nós víamos na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara Federal e no Congresso. Eu tenho muita preocupação com o método, que quando a gente adota um critério, e para mim a prática é o melhor exercício da verdade, precisamos ter o cuidado com os precedentes que nós abrimos. Por isso que nós havíamos pedido, naquela oportunidade, que nós pudéssemos ter adiado e que nós pudéssemos aprofundar o debate. Qual é o método? É esse? Então, por exemplo, vamos pedir semana que vem que a mesa faça um projeto para apresentar e formalizar, porque a outra está sendo considerada ilegal? Não é. A Câmara tem uma resolução, um projeto de resolução que discipline a criação das frentes? Não tem. E não tendo, pode a mesa, através de projeto de resolução, criar uma frente parlamentar? Nasce eivada de dúvidas e de ilegalidades e de fragilidades? Voltamos para o debate, por exemplo, da Câmara não ter um código de ética vigente e a comissão de ética não poder trabalhar. Eu posso criar uma frente parlamentar por resolução, projeto de resolução, se a Câmara não tem uma lei, um projeto de resolução que discipline os critérios? Os nossos projetos de resolução em nome da mesa, eles podem ser aleatórios? Eu acho que os temas de relações internacionais são importantes, muito embora eu acho que nós temos desafios locais muito maiores do que o estabelecimento. Mas as relações internacionais, sobretudo na América Latina, que nos é a casa mais próxima, precisam e devem ser estabelecidos. Não estou pensando aqui no aspecto apenas comercial. Eu lembro aqui do Futaro Sato, no governo Tidei, e as relações Brasil-Japão eram algo que motivava, inclusive motivou muito as comemorações do centenário da nossa cidade. Então, claro que eu valorizo e muito o tema e o mérito. Eu estou discutindo o método. O método. Na discussão, pede a palavra o vereador André Maldonado e terá regimentalmente por até 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que está nos ouvindo. Só vou falar aqui, até em virtude da ausência da vereadora, que ela não estava pelas questões particulares dela. Na última sessão eu expliquei o porquê do projeto, né, um projeto de resolução, porque foi assim aprovado pela procuradora. A procuradora deu esse entendimento que era devido ser feito por resolução, viu, vereadora? Ela falou isso de uma forma verbal para nós, que era possível ser feito por resolução. Fato esse que eu falei agora com o presidente aqui, nós vamos pedir para que ela documente, tá? Isso. Não há problema dela documentar, ela já passou essa informação para o presidente. Esse projeto, eu já dou uma parte rapidinho, só para explicar o termo. Esse projeto, ele visa apenas nos fortalecer aqui, devido a um relacionamento que eu tenho com um deputado federal, que faz parte de uma frente parlamentar Brasil-China,
e algumas outras frentes parlamentares, como já existiu até aqui em Bauru a Missão Toulouse. Então, são algumas frentes parlamentares que nós conseguimos discutir alguns temas de trazer investimento, como bem lembrado na época do T-Day, trazer investimento para a nossa cidade, tentarmos trabalhar junto a multinacionais, participar de alguns fóruns de discussões, e será aberto para os vereadores que assim desejarem compor, e a gente está indo lá representar. Nosso interesse apenas é contribuir para a cidade, contribuir para o desenvolvimento da cidade. Lógico que para criar a mesma frente, nós vamos compor a frente, nós vamos tornar todos os meios legais, de acordo com toda orientação, inclusive a vereadora tem total liberdade para sentar e contribuir com o seu conhecimento, para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível, democrática e correta. Fica à vontade, vereadora, por favor. Vereador André, eu não é querendo obstruir essa aprovação. Eu vou até pela resposta que Vossa Excelência deu, tomar a decisão aqui de votar contrariamente. É nobre que Vossa Excelência tenha uma razão no seu convívio partidário e nas relações com os deputados para trazer a ideia. Mas acho um erro da mesa que, a partir da ideia de um parlamentar, sem uma lista com subscrição mínima antes da Constituição, tome a decisão de fazer um projeto de resolução. Eu estou alertando sobre métodos. Nisso eu sou preciosista. E é um erro, porque não existe frente de uma pessoa. Não, eu agradeço. A frente precisa ter um número de parlamentares mínimos e de partidos mínimos. Poderia, por exemplo, nesse intervalo, que eu não estava e que eu pedi o sobrestamento, que Vossas Excelências tivessem conseguido essas assinaturas e seguido o que acontece no Congresso e na Assembleia Legislativa. Na verdade, vereadora, só complementando, nós conseguimos os votos para aprovar em primeira discussão. Então, acredito que quem foi favorável ao voto de aprovação é porque concorda com a frente. Então, assim, quem aqui não concordar com a frente, com a criação dela, é só votar contra. E quem concordar... Não, eu entendi o seu posicionamento, eu entendi, vereador, mas assim, quem não quiser a frente, só votar contra. E quem quiser a frente, vote a favor, nós pegamos as assinaturas e compomos a frente parlamentar. Obrigado a todos. O processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar, voto contrário da vereadora Estela Alexandre Magro e também do vereador Dr. Segala. Passaremos agora aos processos em primeira discussão. Processo 39/25, projeto de lei 16/25, que promove alteração na lei número 5.638, de 4 de setembro de 2008, que autoriza a executiva a destinar a área de terreno à empresa Indústria Tudor SP de Baterias, limitada em regime de concessão de direito real de uso. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Está aprovado o processo 39/25. Passemos agora ao processo 40/25, o projeto de lei número 17/25, que autoriza a transposição de recurso, abertura da natureza de despesa no orçamento para o exercício de 2025, conforme lei número 7.858, de 10 de dezembro de 2024. Autoria prefeito municipal. Vossa Excelência quer se pronunciar nesse momento? Está deferido. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência a suspensão da sessão por alguns minutos, para que eu pudesse me reunir com a comissão interpartidária, tendo em vista a necessidade e a urgência desse processo. Deferido, sendo assim, a sessão está suspensa às 17h43.